Nós estamos conversando nessa série que nós intitulamos Fora do Trilho, quando a vida não segue a rota de Deus, a partir do livro de Juízes. O livro de Juízes é um dos livros que a Bíblia tem lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a parte das Escrituras que foram reveladas por Deus antes da encarnação de Jesus Cristo. E esse período do livro de Juízes, quando Juízes foi escrito, ele abarca um período bastante grande, mas ele pega principalmente a parte do período da Idade de Ferro, né, quando haviam aquelas batalhas, aquelas guerras, né, entre os povos, porque eles estavam se espalhando, né, pela terra, e Deus havia tirado o povo de Israel do Egito e os havia conduzido por 40 anos pelo deserto, e agora eles haviam chegado até a terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para Abraão muito tempo antes, né, 430 anos antes desse período. E Deus então está prestes a cumprir essa promessa que ele havia feito com Abraão, de formar uma grande nação, e através de Abraão, e através dessa nação que ele ia formar, então, por intermédio de um descendente de Abraão, abençoar todas as nações da terra. E como parte dessa promessa, ele disse para Abraão que essa nação que ele ia constituir de Abraão iria ocupar, iria povoar, crescer, né, nessa região da terra de Canaã. E o livro de Juízes, ele nos conta justamente esse momento da história em que o povo entrou na terra, chegou na terra e entrou na terra, liderado por Josué, por Caleb e algumas outras pessoas que eram da geração deles. E depois essa geração passou, essa geração morreu, e uma nova geração permaneceu naquela terra, devendo se desenvolver ali segundo as orientações de Deus, mas eles acabaram saindo fora do trilho. Nós vimos então na semana passada, no domingo passado, uma introdução mais geral, né, mostrando como é que isso acontece, ou por que isso acontece, por que nós, como pessoas e como sociedade, podemos acabar saindo da rota, daquilo que Deus estabeleceu e constituiu, né, para que a nossa vida fosse desenvolvida de forma que nós experimentássemos uma vida boa, uma vida agradável, né, uma vida perfeita, pessoalmente, mas também socialmente. Como isso se desenvolve, por que nós podemos sair do trilho? E a partir de hoje nós vamos ver alguns trilhos dos quais a gente acaba saindo, né, a partir de algumas histórias que nós vamos encontrando ao longo do livro de Juízes, ok? Hoje, obediência, do trilho da obediência. Eu estou sem o controle aqui, agora que eu estou vendo, viu? Obrigado, se alguém puder trazer aqui para mim. Primeiramente, quando nós falamos sobre obediência dentro do contexto da nossa sociedade, na maioria das vezes a gente olha para a obediência, para essa questão da obediência como um fardo. Não é verdade? Pensa bem. Pensa um pouco. Pensa na sua infância. Pensa na sua infância. Seu pai, sua mãe dizendo: não faz isso, não faz assim, tal. Eu tinha que obedecer, né, aquele negócio, né? Escova o dente, né? Um fardo, escovar o dente, né? E tal, né? E vai dormir, né? E arruma a tua cama, né? E a gente obedecia, mas aquilo era um fardo. Se a gente pudesse dar uma disfarçada, né? Se a gente pudesse estender o cobertor, né, sobre a cama, sem esticar o lençol, né, a gente fazia isso, né? E de uma forma meio geral, a gente vai olhando isso dentro da realidade da nossa sociedade, da nossa vida diária, e parece que isso continua funcionando mais ou menos assim, num contexto social. Mas a gente não gosta de admitir muito isso, mas é verdade. Né? Muitas vezes a obediência é vista por nós como sendo um fardo. Às vezes essa questão da obediência, ela acontece em função dos benefícios que nós vamos adquirir, as benesses que a gente tem por obedecer. Se eu obedeço, então eu tenho alguns resultados positivos nisso, algumas coisas boas, né, vão ser colhidas disso, então eu resolvo obedecer. Obrigado, Paula. Outras vezes, a questão da obediência é meio que por
por medo. Não resolveu, tá? Não está aqui, o grampinho está aí já? Ah, tá, ok. Beleza. Deixa eu voltar aqui então um pouquinho. Aí, muito bem. Outras vezes a gente acaba obedecendo por medo, né? Medo da consequência. Se eu não fizer isso do jeito que eu devo fazer, qual a consequência, né, que eu vou acabar tendo? Então, por exemplo, dentro do contexto do trabalho, né, às vezes a gente faz algumas coisas, a gente obedece algumas coisas, e às vezes até algumas coisas das quais a gente não concorda muito, mas a gente obedece porque a gente tem medo da implicação do que vai acontecer mediante a nossa desobediência. Se eu não fizer do jeito que estão me mandando, eu posso ser mandado embora. Então eu vou fazer, né, desse jeito. Essa é uma... Pense numa perspectiva social, ok? Talvez eu diga algumas coisas aqui e você diz assim, não, isso não é assim comigo. Ok, mas eu não estou falando meramente com você, eu estou falando sobre a perspectiva disso dentro do contexto da nossa sociedade. Então, se isso não acontece assim com você, que bom, ok? Mas da perspectiva da nossa sociedade como um todo, muitas vezes essa é a situação que acontece. Então, às vezes as pessoas abrem mão, por exemplo, de valores, não é? Que lhes são caros até, pessoalmente, mas por medo acabam obedecendo, porque se eu não fizer do jeito que estão me mandando fazer, eu vou ter uma consequência negativa com relação a isso. Pensando como, por exemplo, no trabalho. Eu vou ser mandado embora. Não é? Muitas vezes, então, o governo ou aqueles que têm poder acabam se utilizando dessa perspectiva, né? Seja da benesse, seja do medo, para impor sobre a sociedade uma perspectiva, uma rota, dizendo é assim que precisa ser feito, é assim que deve ser feito, é assim que vocês devem agir, e a gente fica meio com o coração angustiado, né? Aí se eu não fizer desse jeito, as implicações que eu vou ter na minha vida, na minha casa, na minha família vão ser muito grandes, então eu vou acabar me rendendo a isso e obedecendo, né, essa perspectiva. Às vezes, dentro do contexto social, surge a insurreição. Né? A insurreição é um movimento social que se rebela, né, contra a autoridade, muitas vezes, que está sendo imposta, né, e uma determinação com relação a leis e a exigência de nós obedecermos essas leis, mas que essas realidades não estão de acordo, de fato, com aquilo que a gente deseja, a sociedade deseja e tudo mais. Aí a gente vê, ao longo da história, momentos de rebeliões, momentos de revoluções, momentos de guerra civil, né, que às vezes acontece, que são esses movimentos maiores de insurreição, de desobediência, né? Às vezes a insurreição acontece dentro de casa. Né? O filho lá de 7 anos de idade faz a mochilinha, bota nas costas e fala, eu vou embora. Meu pai quer que eu coma aspargo. Né? Eu não vou mais ficar nessa casa. Né? Aí ele quer se rebelar, né, contra a autoridade. Né? E tudo isso acontece porque a gente tem essa perspectiva relacionada à obediência como algo que eu preciso fazer, que eu devo fazer, mas que é um fardo. E não um prazer. Não um prazer. E às vezes a gente tem essa perspectiva com relação à própria maneira de nós vermos Deus, de nós entendermos Deus, de nós nos relacionarmos com Deus. Mas o que é interessante nas Escrituras é que na perspectiva de Deus, o Deus que se revela a nós através de Jesus, essa questão da obediência, ela é muito diferente. A obediência na perspectiva daquilo que as Escrituras nos apresentam sobre o que Deus espera de nós, o Deus que se revela a nós através de Jesus, não é uma espécie de obediência que é fruto do nosso medo de Deus, ou do nosso interesse pelas benesses que nós vamos ter se a gente obedecer. O que as Escrituras nos revelam sobre a obediência é que Deus espera a nossa obediência como fruto do nosso amor. Veja esse texto que Jesus diz aos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 23. Jesus está conversando com eles e ele diz assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra,
Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ou seja, na perspectiva de Jesus, essa questão da obediência a Deus, a Ele, não é fruto, não deve ser fruto do nosso medo. Não, a obediência na perspectiva de Jesus não é vista como algo que deve ser um peso sobre nós. De acordo com aquilo que Jesus nos apresenta, a obediência na vida de homens e de mulheres que passam a serem alvos do Evangelho, alcançados pela graça de Deus, é resultante de corações que transbordam de amor por esse Deus. Transbordam de amor por aquilo que Deus fez por eles, por aquilo que Deus realizou em favor deles. Então, de acordo com Jesus, a nossa obediência a Deus, a nossa obediência a Ele é fruto do nosso amor. Se nós o amamos, se vocês me amam, vocês me obedecerão. Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Nessa perspectiva, então, as Escrituras mostram para a gente que não há nenhum interesse da parte de Deus em ver algum tipo de obediência da nossa parte que seja fruto do nosso medo em relação a quem Ele é, ou do interesse que nós temos em relação àquilo que a gente pode obter dele se nós o obedecermos. Se isso fosse o contrário, então Deus tem poder suficiente para fazer com que todos nós lhe obedeçamos. Deus tem poder suficiente para fazer com que cada um de nós faça exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas Ele não faz isso. Por que Ele não faz isso? Ele não faz isso porque o interesse de Deus pela minha obediência e pela sua obediência a Ele é uma resposta do nosso amor por Ele. E talvez se a gente pensar aqui numa perspectiva dos nossos filhos, para quem tem filho, né? Nosso casamento, os nossos filhos, a gente possa, guardando as proporções, ter um pequeno vislumbre do que é essa obediência que Deus espera da gente. Um filho pode obedecer um pai porque ele é espancado. E ele tem medo do pai. Ele tem medo que se ele não fizer aquilo que o pai está mandando, então ele vai ser agredido. Mas veja, essa não é uma relação de obediência saudável. E não é esse tipo de relação que Deus quer conosco. Nós, como pais, queremos a obediência dos nossos filhos a nós por amor. Por eles nos amarem. Por eles compreenderem que nós os amamos. E que aquilo que a gente está dizendo para eles fazerem, nós estamos dizendo para eles fazerem porque aquilo é o melhor para eles. Não é porque nós queremos o mal deles. Se você ainda não tem filhos, você é filho, então você precisa saber que essa é a dinâmica do seu pai e da sua mãe para com você, com os seus pais para com você. Essa era a dinâmica dos meus pais para comigo. Quando eles me davam uma ordem, ou quando os nossos pais nos dão uma direção, uma ordem, eles esperam a nossa obediência, não por medo, mas porque nós os amamos e nós reconhecemos que eles nos amam. É verdade sim que às vezes nós, pais humanos, distorcemos isso, e a gente tenta esse negócio da benesse. Se você obedecer o papai, você vai ganhar aquele videogame que você está querendo. E às vezes a gente transfere essa ideia também para Deus. Como se Deus precisasse negociar conosco. Se você me obedecer, então eu vou responder aquela oração que você está fazendo. Mas Jesus deixa claro para nós aqui que não é essa dinâmica que Deus espera em relação à nossa obediência a Ele. Muitas vezes nós não queremos admitir, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por comprometimento mesmo, com uma realidade desconecta de Deus, mas a nossa sociedade contemporânea,
é uma sociedade que é moldada por um conjunto de valores que andam na contramão daquilo que Deus deseja para nós. Nós insistimos em tentar mostrar que Deus, Ele é uma pessoa que nós buscamos ou que nós invocamos quando nós temos grandes necessidades. Mas Ele é alguém que está ocupado demais e Ele fica no canto dele. E nós então vamos atrás dele quando houver algum tipo de necessidade. Mas as Escrituras mostram para a gente que Deus não é assim. Que Deus é uma pessoa presente dentro do mundo criado dele e que Ele organiza esse mundo criado e Ele traz orientações para como nós devemos viver dentro desse mundo criado por Ele. Por isso as Escrituras nos dizem, em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mundo aqui é a ideia dos valores da presente era, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As Escrituras nos dizem isso, porque quando nós lemos a Bíblia, fica claro para a gente que na revelação que Deus nos faz da história e do mundo, alguma coisa está muito desequilibrada, desconectada, desorganizada em relação a tudo aquilo que Deus criou como bom e perfeito. Há um sociólogo chamado Peter Berger. Alguém já ouviu falar desse cara? Peter Berger. Ele é um sociólogo e ele trabalha principalmente na área da perspectiva da sociologia da religião. E quando ele apresenta a questão da cosmologia, da cosmovisão do mundo, ele diz para a gente que a sociedade, ela é desenvolvida através de algo que ele chama de ciclo social. Ele diz que nós temos uma construção social, não é? Em qualquer lugar, qualquer tribo tem isso, né? Algumas construções sociais são mais simples, outras são mais complexas, isso depende do contexto da sociedade que nós estamos inseridos, mas ele diz que em toda e qualquer sociedade, da mais simples, por exemplo, uma unidade familiar, a mais complexa, nós estamos dentro dessa construção social, passando por isso que ele chama de ciclo social. E esse ciclo social, ele acontece através desses 3 movimentos: objetivação, interiorização e exteriorização. O que o Peter Berger está dizendo? Ele está dizendo para a gente o seguinte: nós, enquanto seres humanos sociais, estamos construindo a sociedade. E como é que essa construção da sociedade acontece? Ela acontece através, primeiramente, do fato de que nós chegamos a algo que já está aí. É o que ele chama de objetivação. Do mais simples ao mais complexo. Quando alguém entra num contexto social, a gente se depara com realidades que já estão presentes. Por exemplo, nasce o seu filho, né, na sua casa, nasce, e ali existe uma realidade de vida objetivada. A maneira que vocês se reúnem como família, a maneira que a gente faz a higienização, a maneira que a gente come juntos, essa é a nossa objetivação. Quando a criança nasce e ela entra dentro da nossa família, aquilo já está assim. Por que no Brasil, por exemplo, a principal refeição para a gente é o almoço? Não é? A principal refeição na cultura brasileira é o almoço. Mas se você for para a América do Norte, qual que é a principal refeição? O café da manhã. Por quê? Porque é assim, ok? Já estava lá. Isso é objetivação, é uma realidade que já estava presente. E você entra nessa realidade presente, e aí você começa a participar dela e você interioriza. A interiorização. Eu sempre fico surpreso. Por que criança que nasce no Japão fala tão bem japonês? Não é surpreendente isso? Como é que pode, né? É óbvio. Ele interioriza.
Por que nós falamos tão bem português? A língua materna. É porque aquela é a realidade que está presente onde nós nascemos, onde nós vivemos, e nós interiorizamos aquilo. E depois que nós interiorizamos, nós processamos aquilo que nós interiorizamos, e aí a gente exterioriza, ou seja, a gente responde de acordo com aquilo que nós processamos. Aí o Berger diz que o ponto da exteriorização, ele é o ponto de transformação da sociedade. É aí que se dá a transformação social. Por quê? Porque ele diz o seguinte: quando você interioriza e assimila aquilo, quando você vai responder ao que você interiorizou para o meio que existe, a objetivação, então você vai fazer isso de duas formas, de uma das duas maneiras. Ou você exterioriza em conformidade, e aí tudo se mantém do jeito que está, ou você se exterioriza em desconformidade. E se você exterioriza em desconformidade, então as coisas começam a mudar. Dependendo, ele diz então que as grandes revoluções nada mais são do que uma exteriorização massiva da maior parte da população contra aquilo que já existia. E aí então há uma mudança, há uma transformação. É interessante essa explicação dele, não é? Eu, pelo menos, eu estudei isso muitos anos atrás, e desde que eu estudei, isso me ajudou muito a entender a dinâmica do mundo, da vida, e também daquilo que acontece com relação ao Evangelho e tudo mais. O que a Bíblia nos fala sobre isso aqui, que o Peter Berger não fala, é que, de acordo com a perspectiva das Escrituras, por detrás desse processo, existe uma força, uma influência maligna. Existe algo por detrás desse processo, que desde a queda, que visa fazer com que essa construção ela aconteça sempre contrário àquilo que é o bom, perfeito e agradável propósito de Deus para a nossa vida. Então esse ciclo social, ele não é neutro. Há uma realidade que visa nos conduzir por um caminho de rebelião e de oposição ao que Deus apresenta como sendo o trilho que nós devemos seguir para a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele diz assim: não se conformem com o presente século, com a presente ordem das coisas. O que ele está dizendo é o seguinte: nós chegamos dentro da realidade que está aí. Um mundo caído, um mundo desconectado de Deus, um mundo que não era para ser assim. E nós crescemos envolvidos por essa realidade, e nós vamos interiorizando essa realidade, mas aí na hora que a gente interioriza, Paulo diz, se o Evangelho já nos alcançou, não se conformem, não se amoldem a essa realidade. Exteriorizem de forma diferente daquilo que vocês estão recebendo, daquilo que o presente século, a presente ordem má diz para a gente que é desse jeito, que é assim mesmo. Bom, o que tudo isso tem a ver com essa perspectiva do livro de Juízes? E essa questão da obediência? O livro de Juízes, ele pode nos ensinar sobre essa sociedade que sai do trilho da obediência. Como é que ele nos ensina sobre isso? Como uma sociedade que resiste ao governo amoroso de Deus, que quer nos conduzir a uma vida plena de significado e de alegria, de acordo com o livro de Juízes, é essa sociedade que está se desviando do trilho da obediência. Eu quero convidar você a conhecer 3 juízes hoje. Então abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Livro de Juízes, capítulo 3. Nesse capítulo 3 do livro de Juízes, nos são apresentados 3 juízes: Otoniel, Eude
e Sangar. O que a história desses homens tem a nos ensinar sobre uma sociedade que sai do trilho da obediência? Primeiro, é que a nossa vida é um contínuo teste de obediência. A nossa vida aqui, nesse mundo desconectado de Deus, é uma contínua teste. É um contínuo teste de obediência. O capítulo 3, versículos 1 a 6, começa nos informando isto sobre a nação de Israel. O texto diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Nesse texto nós somos informados de que Deus deixou um grupo de nações presentes na terra de Canaã. Entre as nações que estavam ali, algumas delas foram expulsas pelos hebreus, mas outras permaneceram ali. Os israelitas não as expulsaram e Deus usou essas nações para testar a nação de Israel quanto à sua obediência ao Senhor. Aqui nós temos uma questão de paradigma, que é importante nós pensarmos e nós considerarmos um pouco. O que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de valores que rege a nossa vida, a nossa mentalidade. Okay? Isso é um paradigma. São os conjuntos de valores que fazem a gente agir do jeito que a gente age, pensar do jeito que a gente pensa, comportar do jeito que a gente se comporta. Então aqui nós temos uma questão de paradigma. Uma questão relacionada ao paradigma de como a nossa sociedade vê, entende Deus. Então é importante você parar e você pensar, como é que você vê Deus? Como é que a nossa sociedade contemporânea pós-moderna vê Deus? A nossa sociedade enxerga Deus e vê Deus como um ser, quando se considera que Deus existe, ok? Como um ser que está distante da nossa vida diária. É alguém a quem a gente recorre, mais ou menos como uma espécie de gênio da lâmpada. Quando nós precisamos de alguma coisa, então nós vamos até Deus, nós participamos de algum tipo de novena, de campanha, ou de qualquer coisa do tipo, e a gente faz algumas coisas, faz algumas promessas, e aí a gente espera então que Deus nos favoreça naquela situação. Geralmente é algum tipo de situação que nós, por conta própria, não conseguimos resolver, e nós não conseguimos favorecer-nos. Então nós precisamos de Deus. Mas a mentalidade da nossa sociedade em relação a Deus é que nós, seres humanos, somos seres independentes dele. A nossa sociedade não pensa em Deus como alguém com quem nós precisamos estar ligados, alguém com quem nós precisamos nos relacionar. Na verdade, a nossa sociedade ela continua presa, enredada naquilo que a revelação bíblica em Gênesis 3 nos mostra que aconteceu com os nossos antepassados, com a nossa humanidade primária, lá em Adão e Eva, através da astúcia da serpente.
O que acontece na narrativa de Gênesis 3, versículos 4 a 5, é justamente essa proposta de independência. Veja, a serpente diz à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Só para contextualizar, porque talvez nós tenhamos alguém aqui que nunca tenha se deparado com esse texto ainda, as Escrituras narram para a gente que Deus criou um mundo bom e perfeito. E que dentro desse mundo bom e perfeito, Deus nos criou como seres humanos para nos relacionarmos com Ele, para vivermos uma relação de dependência dEle, usufruindo do seu amor, respondendo ao seu amor, nós pudéssemos então desenvolver toda a criação boa e perfeita que Deus fez e colocou nas nossas mãos. Mas, como eu disse, Ele quer uma resposta da nossa parte de obediência por amor, não por obrigação, não por medo. Então o que Deus faz? Deus coloca um teste de amor dentro do jardim. Ele coloca ali uma árvore que as Escrituras chamam de árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele diz para Adão e para Eva, para a humanidade: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos desta árvore. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era dizer para Deus: ok, eu prefiro ficar preso ao teu amor. Eu prefiro manter a minha relação com o Senhor, a experimentar, a saber, a conhecer a vida a partir daquilo que vem de Ti. Mas aí entra a serpente e ela diz assim: vocês não precisam. Deus diz para eles: se vocês comerem, o dia que comerem, certamente morrerão. E quando Deus diz isso, Ele está falando a respeito da essência do que a morte é, que é a ruptura de relacionamento com Ele, a ruptura de nós usufruirmos da sua vida em nós. O resto é consequência disso. Mas a serpente vem e fala: se vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês vão ser deuses, sem precisar estar ligado a Deus. Em outras palavras, independência. Busque independência. Para que depender dEle? Para que ficar ligado a Ele? Para que conhecer apenas à medida que Ele der a vocês condições de conhecer? Por que não alcançar voos maiores? E o ser humano engole essa falácia da serpente. E a grande falácia da sociedade ocidental, o que inclui a religião, é justamente essa, de achar que nós somos seres independentes. Essa é uma realidade que a Bíblia diz que não era para ser assim. Nós não fomos criados para sermos seres independentes. Nós somos criados à imagem de um Deus que é uma comunidade relacional que depende um do outro em amor. Nós somos criados à imagem desse Deus. O Deus revelado pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia, o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, Ele não é um Deus independente. Ele é uma comunidade de amor, que depende um do outro, e que se entrega um ao outro, através desse amor. O Pai ao Filho, o Filho ao Pai, o Pai ao Espírito, o Espírito ao Filho, o Espírito ao Pai, e assim. E nós somos criados para participarmos disso. A Trindade não se rebela contra ela. E nós somos criados para participarmos dessa relação de dependência amorosa. Mas aí a gente se rebelou contra isso. E a nossa grande falácia ocidental é justamente essa perspectiva de achar que nós podemos e que nós temos independência. Por quê? Porque quando nós nos rebelamos contra o governo amoroso de Deus,
nós automaticamente nos tornamos escravos de uma outra força, de uma outra realidade. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, as Escrituras dizem assim para a gente: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Nós não gostamos desse texto. A nossa sociedade não gosta desse texto. Quando eu leio esse texto, eu me sinto mal. Você não se sente? Eu me sinto mal, porque ele está dizendo: você é escravo. E eu não quero ser escravo. Que história é essa que eu sou escravo? Eu não sou escravo coisa nenhuma. Mas o que esse texto revela para a gente é que, na verdade, na perspectiva daquilo que as Escrituras nos apresentam sobre a vida, o mundo, não há saída. Nós estamos presos a algo. Nós estamos presos a alguém. A questão é a quem. A quem é que nós estamos presos? Escravos do pecado. Escravos da nossa rebelião, que vai nos conduzir à morte. Ou presos, escravos da nossa obediência ao amor de Deus, que vai nos conduzir a uma vida de justiça. Quando a gente lê esse texto de Juízes, com todo esse quadro de referência que eu acabei de criar aqui, a gente entende então que aquilo que eles estão experimentando lá, Juízes 3:4, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Essa realidade que os israelitas vivem com essas nações é a mesma realidade que eu e você vivemos hoje, com os valores da presente era que nos cerca. Quando o Evangelho nos alcança, quando nós entramos, como os israelitas, nessa terra prometida, a gente não entra numa terra de descanso. A gente não entra num contexto de vida onde agora nada mais vai nos influenciar negativamente. Nós continuamos tendo ao nosso redor uma série de realidades que, na verdade, agora vão servir para provar para nós mesmos se nós realmente somos obedientes ao projeto bom e perfeito de Deus para a nossa vida, ou se a gente se rebela contra Ele. Como aconteceu com os israelitas. Assim, quer nós admitamos ou não, nós estamos em obediência a alguém. Ou nós obedecemos a Deus, através de nós nos submetermos ao seu governo sobre nós por intermédio de Jesus Cristo, ou nós obedecemos a Satanás, a serpente, que nos ilude e nos domina, através do governo da rebelião do nosso coração. A maneira que Deus corrige isso é justamente através do que Ele fez por nós em Jesus Cristo. Em Jesus, Deus entrou na nossa história como um ser humano para escolher uma vida de obediência à vontade do Pai. Uma vida de obediência que eu e você continuamente nos desviamos. Mas que agora pode ser mantida
Porque Jesus, como um ser humano, nos trouxe de volta para o trilho. Em Romanos 6, 17 e 18, Paulo diz assim nas Escrituras: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Que forma de ensino é essa que Paulo diz que nós passamos a obedecer? É o Evangelho. Se você ler todo o capítulo 6 e o 5, você vai ver que ele está falando do Evangelho. Ele está dizendo, não é mais através do seu esforço, não é mais através da sua religiosidade, não é mais através daquilo que você tenta fazer, é através de você obedecer, aceitar, acolher aquilo que Deus fez por você, através de Jesus Cristo. Então, quando eu aceito isso, quando eu aceito aquilo que Deus fez por mim, através de Jesus Cristo, quando eu aceito que Jesus foi esse homem perfeito que eu não posso ser, e Ele me representa, quando eu aceito que Ele deu a vida perfeita dele naquela cruz, como substituição da minha vida imperfeita, e Deus Pai aceitou isso como um aroma agradável a Ele, aceitou isso como suficiente para nos reconciliar com Ele, então eu sou trazido de volta para o trilho da obediência. Mesmo inserido no meio de um contexto onde realidades ainda se opõem a Deus, e elas servem para me mostrar que, por conta própria, realmente eu jamais conseguiria agradar a Deus, obedecer a Deus, mas eu me rendo àquele que conseguiu agradar a Deus e obedecer a Deus, então eu sou trazido de volta para esse trilho da obediência. Mas o capítulo 3 continua e eu quero mostrar uma segunda realidade aqui. Estou achando que está precisando trocar a pilha desse negócio aqui. Um segundo ensino que a gente encontra nesse texto, do capítulo 3 de Juízes, sobre esse negócio de nós sairmos do trilho da obediência, é que a acomodação à cultura que nos cerca é o caminho que nos tira desse trilho da obediência. Veja, Juízes 3:7, diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. No versículo 12 é dito assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é: por quê? Por que que os israelitas, que sabiam aquilo que o Senhor queria para eles, agiram de uma forma contrária àquilo que Deus disse para eles que eles deveriam fazer? E a resposta para isso é influência. Influência. Eles foram influenciados. O texto de Juízes 3, 5 e 6 dizem assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eles viviam entre. E diz que tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Veja, os israelitas, eles não acordaram um belo dia e disseram assim: ei, hoje vamos desobedecer a Deus.
Eles não acordaram um dia e falaram assim, vamos fazer as coisas diferentes daquela que Deus disse que a gente devia fazer. Não. Eu e você não acordamos um belo dia e falamos assim, não, hoje Deus quer que eu faça isso assim, mas eu vou fazer diferente. Eu não vou agir desse jeito que Deus quer. A gente não acorda um belo dia e diz assim, se o Evangelho já nos alcançou e a gente diz, não, eu não vou fazer do jeito que Deus quer. Eu garanto que ninguém aqui faz isso. Mas continuamente eu e você agimos e fazemos as coisas diferentes daquilo que Deus deseja. Que Deus nos mostra, que Deus nos revela na sua palavra. Por quê? Porque nós estamos inseridos dentro de uma realidade que ainda está desconectada de Deus, e essa realidade, ela nos influencia. E às vezes a gente deixa de prestar atenção nisso. O grande problema com nós sermos influenciados, hoje, é o mesmo problema que os israelitas tiveram, que é o problema da acomodação. Nós começamos a nos acomodar. Mesmo sendo alcançados pelo Evangelho, mesmo sendo trazidos de volta para um relacionamento com Deus por causa desse Evangelho, mesmo conhecendo as Escrituras, nós começamos a nos acomodar. Os israelitas se acomodaram no meio do povo. Eles viviam no meio deles, começaram a ser influenciados por eles, e se acomodaram a isso. Daqui a pouco, eles não apenas estavam dando as suas filhas em casamento, mas eles também já estavam adorando as mesmas coisas que aquelas nações adoravam. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Veja, isso é muito sutil. Até mesmo a religião é usada para nos acomodar. Então, nós trabalhamos e nós ganhamos dinheiro, e nós somos bem-sucedidos, e não tem nenhum problema em nós sermos bem-sucedidos, e não tem nenhum problema em nós trabalharmos, ao contrário, o trabalho é algo que Deus criou, e não tem nenhum problema a gente ganhar dinheiro, mas o que a gente não percebe é que às vezes a gente se acomoda. E a grande questão não é se a gente trabalha, é se a gente é bem-sucedido, se a gente ganha dinheiro, mas é por que a gente quer ser bem-sucedido, por que a gente quer ganhar dinheiro. Por quê? Por quê? Por que nós queremos ter o que nós temos? Por que nós queremos conquistar o que nós conquistamos? Veja, nenhuma dessas coisas em si são ruins. Mas todas elas podem nos influenciar a partir da mesma mentalidade que está presente na nossa sociedade. E quando nós somos influenciados pela mesma mentalidade que está na nossa sociedade, então isso nos desvia, nos tira do trilho da vontade de Deus. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Nós precisamos ter consciência de que nós estamos em guerra. O texto nos diz
no capítulo 3, versículo 1 e 2, são essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Nós estamos em guerra. Aquelas nações estavam no meio os israelitas estavam no meio daquelas nações, e aquelas nações, elas não eram favoráveis aos israelitas, elas eram contrárias a eles. Eles deveriam enxergá-las como opositoras daquilo que era o plano bom e perfeito de Deus para as suas vidas, mas eles não as enxergaram assim. E nós estamos inseridos num contexto social onde os valores que regem a vida da nossa sociedade são contrários ao propósito bom e perfeito de Deus para a nossa vida. O propósito bom e perfeito de Deus para o seu casamento, o propósito bom e perfeito de Deus para a vida dos seus filhos, o propósito bom e perfeito de Deus para os nossos negócios, o propósito bom e perfeito de Deus para o nosso sucesso. A sociedade a qual eu e você estamos inseridos é uma sociedade que se opõe àquilo que Deus planeja de melhor para mim e para você. Nós precisamos enxergar essa realidade e entender que nós estamos em guerra. É a única maneira da gente não se acomodar a ela. A nossa guerra não é contra pessoas, ok? Vamos deixar isso bem claro aqui. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra qualquer pessoa que não seja cristã ou evangélica, né? Tem alguns que acham assim, né? Se o sujeito não é evangélico, é meu inimigo. A nossa luta não é contra as pessoas, ok? Nossa luta, de acordo com as Escrituras, é contra essa realidade, esse ser que atua por detrás desses valores. O apóstolo Paulo diz para a gente em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É contra esse ser, esse príncipe do poder do ar, que nós estamos em guerra. Contra esse ser que influencia valores. Esse ser que influencia a nossa mente, o nosso coração, para que nós pensemos a vida de uma forma diferente daquela que Deus programou que ela fosse. Esse ser que faz com que a gente pense, por exemplo, que a coisa mais importante são coisas e não pessoas. Esse ser que leva-nos a falsa ideia de que o mais importante que a gente tem a oferecer para os nossos filhos é uma vida confortável. Isso é muito bom, ok? Mas uma vida confortável em nome de você perder o relacionamento e a intimidade com os seus filhos não é o que Deus quer para você. Não é o que Ele quer para mim. Essa vida que faz com que a gente se afunde no trabalho, para dizer, não, eu vou deixar para o meu filho. Pois é, você vai deixar para o seu filho, só que quando seu filho for adulto, você não vai ter nenhum relacionamento com ele. Ele vai olhar para você e ele vai dizer, ei, quem você é? É isso que vai acontecer. É isso que a gente está vendo acontecer. Isso está tão assim, que até mesmo a sociedade desconectada de Deus já começou a perceber isso. Há uma propaganda que está rodando aí acho que é de um cartão de crédito. Olha só, não lembro se é do Itaú, alguma coisa, mas que o cara está numa reunião. Já viram essa propaganda? Ele está numa reunião de negócio super importante, o filho faz um foguete, né, e tudo mais, e aí ele liga para o pai, o foguete está para sair, né, não sei o que tem. Ele para no meio da reunião lá com os acionistas e tudo mais, e diz assim, olha, eu tenho algo importante que eu preciso resolver, fazer, depois a gente continua a reunião. Aí a próxima cena ele está lá na casa dele, dando a partida do foguete com o filho. Porque até a sociedade tem começado a perceber essa realidade de que nós estamos sendo conduzidos para uma rota de colisão.
Uma rota que o final não vai ser bom. Então nós precisamos nos aperceber dessa batalha, dessa realidade. E entender que a resposta da nossa parte em obediência a Deus vai nos conduzir a essa vida perfeita, boa, agradável. Uma vez que nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, nós precisamos render o nosso coração à influência dos valores do reino de Deus, que são transmitidos a nós pela palavra de Deus e são aplicadas a nós pelo Espírito de Deus. Jesus se dirige aos seus seguidores dizendo assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu acho muito interessante isso. Veja, Jesus não diz que você é libertado simplesmente por conhecê-lo. Jesus diz que eu e você somos libertados se em conhecendo-o nós permanecermos firmes na sua palavra. Então nós conheceremos a verdade, então nós seremos libertados. Mateus 28, 20, Jesus diz assim, que nós temos como tarefa, se nós somos seus discípulos, seus seguidores, de ir pelo mundo todo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Evangelho nos traz de volta para esse contexto aonde nós vamos começar a aprender agora a viver a vida de acordo com tudo aquilo que Deus nos ordenou. É assim que a gente precisa viver. E estarmos inseridos num contexto de vida, onde os valores são tão diferentes dos valores do reino, é o que nos tira desse trilho da vontade de Deus. Mas voltando os nossos olhos ainda para Juízes, e pensando sobre essa questão do trilho da obediência, outro ensino que nós encontramos nesse capítulo 3 é que Deus é quem nos liberta e conduz de volta para esse trilho da obediência. E nos conduz no trilho da obediência. Todas as vezes, isso é algo que se repete ao longo do livro de Juízes, todas as vezes que o povo saía do trilho, que o povo desobedecia, eles acabavam tendo situações complexas nas suas vidas. E é isso que acontece com a gente também. A gente só não quer admitir, mas é. E eles custavam admitir. Só que quando eles admitiam, aí Deus tinha misericórdia e ele levantava um juiz. É por isso que o livro chama Juízes. Ele levantava um juiz e através desse juiz, ora um homem, ora uma mulher, ele libertava o povo. Ele trazia o povo de volta para o trilho. Juízes 3:9 nos fala sobre Otoniel. Diz assim: mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Nós não resolvemos o problema da obediência ou da desobediência sozinhos. Nós precisamos de alguém para nos libertar. Sabe por quê? Porque no livro de Juízes tem uma frase que se repete 2 vezes e que ela declara exatamente essa realidade que é a vida humana. Em Juízes 17:6 e 21:25, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando nós entramos nesse mundo, nós nascemos fisicamente. A gente entra num mundo, objetivação, desconectado de Deus. Um mundo que por si só é rebelado contra Deus.
E de acordo com a perspectiva bíblica, nós nascemos presos a essa rebelião. Nós nascemos presos, escravos dessa realidade. Escravos da morte, escravos do pecado. As Escrituras dizem que todos pecaram e estão desconectados de Deus. Nós nascemos nessa situação, nós nascemos sem rei na nossa vida. E por isso cada um de nós faz aquilo que parece ser certo para nós mesmos. Independência. Mas o que o livro de Juízes vai mostrando para a gente o tempo todo é que todas as vezes que a ficha cai e que eles veem que, independentemente, eles não vão resolver as situações da sua vida, então Deus vem e Deus levanta um libertador. Deus levanta alguém para conduzi-los de volta. Nesse capítulo 3, nós temos 3 juízes. Nós temos o Otoniel, que eu acabei de ler sobre ele aí, e ainda é dito, no verso 10 do capítulo 3, o Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre Otoniel, de modo que liderou Israel e foi à guerra. Liderou Israel e foi à guerra. E em seguida a Otoniel nós temos o Eude. Sobre Eude é dito que ele sai para liderar Israel e libertá-lo da opressão dos moabitas. O Otoniel liberta Israel da opressão que vem sobre eles através do rei, cadê o nome do homem aqui, gente? Cuxã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. Cuxã-Mesataim. Olha que nome bonito você botar no teu filho, né? Não, filho não, né? Que isso. É um nome bom para cachorro, né? Cuxã, vem aqui, Cuxã. Libertou, Otoniel libertou Israel do poder do rei da Mesopotâmia. Mas Eude liberta Israel do poder desse rei dos cananeus, de Moabe, dos moabitas. Por quê? Porque uma vez libertados, daqui a pouco eles de novo desobedeceram. E essa história do Eude é muito interessante, porque diz que esse rei era um cara muito gordo. E o Eude, ele vai levar tributos até ele, e ele era um canhoto, então ele faz uma espada de 45 centímetros e amarra na sua coxa direita. E diz então que ele leva os tributos que Israel tinha que pagar a Moabe e entrega para o rei. E aí está indo embora, e quando ele chega numa altura da viagem, ele retorna e diz: ô rei, eu tenho uma mensagem particular para o senhor, esqueci de dar. Aí o rei manda todo mundo sair da câmara onde ele está, da sala onde ele está, e as pessoas saem, e ele diz: qual é a mensagem? E o Eude diz: eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. E quando ele fala isso, o rei fica em pé. E o texto diz que o Eude tira a espada da coxa direita e enfia a espada na barriga do rei. E ele enfia com tanta força que entra o cabo e tudo. E como o sujeito era muito gordo, as banhas do cara cobrem a espada e não dá para recuperar. E ele cai ali, morto, aos pés de Eude. Eude fecha a porta e sai pelas portas do fundo. E os servos chegam e veem a porta fechada e acham que o cara está no banheiro, que o rei está no banheiro. Não, vamos esperar, o rei deve estar no banheiro, né, fazendo as necessidades dele. Espera. Não é possível, será que ele está com diarreia, gente, né? E tal. Aí resolve entrar. Aí quando eles entram, encontram o rei morto. E depois do Eude, depois que Eude faz isso, ele vai até os israelitas, e aí tem o verso 28 dizendo assim: sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. E o texto diz que eles travam uma grande batalha, e eles vencem os moabitas. E aí depois de Eude vem o Sangar, que é o terceiro juiz que aparece nesse capítulo 3. A história de Sangar é bem pequenininha. É esse verso 31 que está aí. Diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois.
Ele também libertou Israel. Cara, eu sou fã desse Sangara aqui, velho. Samurai, o cara. O cara, samurai, sozinho, 600, cara. A gente fala que Sansão, que tinha uma força sobre-humana, matou 1000 filisteus. Ele matou 600, quase que se igualou a Sansão, com a guilhada de bois. Sozinho. Veja, o que é mais interessante sobre esses 3 juízes é que eles, cada um deles, apresentam para a gente pontos que apontam para Jesus Cristo. E para aquilo que Deus fez definitivamente através de Jesus na nossa vida. É dito que Otoniel, o Espírito do Senhor vem sobre Otoniel. E o Novo Testamento diz que aquele que recebe o Espírito do Senhor de forma plena é Jesus. E o Espírito do Senhor vem sobre Otoniel para que ele pudesse liderar Israel e libertá-los. E o Espírito do Senhor vem sobre Jesus para que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, vivesse essa vida perfeita como um ser humano e pudesse nos libertar. Diz que o Eude liderou Israel. E Jesus é aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que lidera a nossa vida. Que vem para nos conduzir. E diz que Sangar enfrentou o inimigo sozinho e o derrotou. E Jesus é aquele que enfrentou a morte, o diabo, o inferno, sozinho, e os derrotou. Jesus é o supremo juiz de Deus. Assim como os juízes eram usados por Deus para conduzir o povo de volta a um tempo de obediência, mas que depois eles iam se desviar novamente, Jesus é aquele que é usado por Deus para nos conduzir novamente ao trilho da obediência, de tal forma que a gente nunca mais saia dele. Não porque nós vamos ser pessoas perfeitas, mas porque Jesus é perfeito e Jesus vai nos manter nele. É assim que Paulo nos explica isso. Em Romanos 5, 17 a 21. Ele diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ele está falando de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou da condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, não 2, não o de Jesus e o meu, só um, o dele, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, desobedientes, rebeldes, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pela obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
coisa extraordinária. Não pesa mais condenação sobre a minha vida. Não pesa mais condenação sobre a sua vida. Se o Evangelho nos alcança e se nós nos rendemos a Ele, não pesa mais condenação sobre nós. E não é porque nós vamos ser perfeitos, é porque Jesus é perfeito. Por meio de um só homem, Jesus. Agora, essa realidade, a realidade da cruz, é o que me conduz de volta a um anseio, um desejo de uma vida obediente. Nós voltamos e nos mantemos no trilho da obediência, mediante a nossa rendição ao Evangelho. A obediência a Deus não é um esforço da nossa parte para tentarmos fazer a coisa certa, para tentarmos ser uma pessoa melhor, para termos uma moralidade ilibada. A obediência a Deus é uma entrega de nossa parte àquele que obedeceu plenamente à vontade de Deus Pai. E então se entregou por gente que é limitada, falha, desobediente, como eu e como você. Dá ou não dá vontade de obedecer a um Deus assim? A um Deus que não está olhando para mim e dizendo, me obedeça, então eu vou te amar. Mas um Deus que está olhando para mim e dizendo, eu te amo. Mesmo quando você me desobedece, eu te amo. Um Deus que ama a gente, que quer seguir o caminho do arrependimento e que anseia de coração viver em obediência àquele que por eles morreu e ressuscitou. Por já saberem que são amados. Eu quero obedecer a um Deus assim. E você? Eu quero viver a minha vida no trilho dessa obediência, que é uma resposta ao amor perfeito de Deus por mim. Eu me sinto livre para viver isso, porque eu sei que o amor dele por mim não é uma resposta ao que eu vou conseguir fazer para ele. O amor dele por mim é uma decisão que ele tomou e demonstrou plena e totalmente numa cruz. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos colocar no trilho da obediência, para que a gente viva os nossos relacionamentos a partir dos valores dele para nós, para que a gente construa o nosso casamento a partir dos valores dele para nós, para que a gente crie os nossos filhos a partir dos valores dele para nós. Senhor, todas as nações virão e o adorarão, pelos teus grandes feitos. E não existe feito maior do que aquele que o Senhor produziu naquela cruz.
Não existe feito maior do que a realidade de que o túmulo do teu filho está vazio. Não existe feito maior do que o fato de que Jesus Cristo, homem, perfeito, é o único mediador entre nós e o Senhor. Nós te adoramos por isso. Nós reconhecemos que estamos inseridos em um contexto de vida onde os valores do teu governo ainda não são plenos dentro da nossa sociedade. Por isso mesmo, muitas vezes nós somos influenciados, porque nos acomodamos a realidades que são distintas daquilo que o teu coração tem para nós. Mas obrigado, porque em Jesus Cristo o Senhor resolveu isso. Em Jesus Cristo o Senhor nos trouxe de volta para ti. Em Jesus Cristo nós encontramos o poder necessário para uma vida de obediência. Em Jesus Cristo nós somos amados pelo Senhor, mesmo quando falhamos em te obedecer. Em Jesus Cristo nós somos constrangidos pelo amor a nos arrependermos todas as vezes que falhamos. Em Jesus Cristo nós queremos viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Obrigado, porque não depende da nossa força para trazer as coisas de volta para o trilho da obediência. Depende do que o seu filho fez. Depende da obediência dele. Depende de nós nos rendermos a esta obediência dele. E que a tua graça nos favoreça a agirmos assim cada dia da nossa vida. Em cada área da nossa vida. Nos nossos negócios, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na criação dos nossos filhos. Que nós possamos escolher a tua vontade, boa, perfeita e agradável para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.